Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Leviette, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre diagnósticos de ansiedade. Nos vídeos anteriores eu já falei bastante sobre ansiedade e também coloquei ali algumas técnicas que eu utilizo bastante na clínica com os meus pacientes. Se você não viu, dá uma olhada que são vídeos bem legais. Não esquece de curtir, comentar se você achar alguma coisa interessante ou tiver alguma dúvida que vai me ajudar bastante. Obrigada! Para entender a ansiedade, o psicólogo, o psiquiatra, o médico e outros profissionais da área da saúde mental vão utilizar o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E no DSM a gente vai ter uma variação do que é ansiedade. Então, não existe uma ansiedade. A ansiedade ela vai se caracterizar ali em diferentes transtornos, pensando ali nos sintomas que a pessoa está ali tendo ou sentindo. Na clínica, com os meus pacientes, eu trabalho principalmente os diagnósticos de ansiedade como TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, que pode ser entendida também como ansiedade social. Existe também a ansiedade de separação, mas essa a gente identifica muito mais em crianças no período ali escolar, principalmente. Mas pode ter no adulto? Até pode. Mais complicado, mas até pode. O transtorno do pânico e a agorafobia. Então, esses são os principais diagnósticos de ansiedade que eu trabalho com os meus pacientes na clínica. Para fazer o diagnóstico de algum desses transtornos, primeiro é entender que tudo que é transtorno mental não existe um diagnóstico laboratorial. O que significa isso? Significa que você não vai fazer um exame de sangue e esse exame de sangue vai apontar ali que você está com ansiedade generalizada, tá? Então, o diagnóstico de transtornos mentais, ela vai ser ali conduzida por um profissional que trabalha na área de diagnósticos, né? Então, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, que vai ter ali como referência o DSM e a partir disso vai fazer uma observação clínica. Então esse profissional ele vai observar os sintomas que essa pessoa está tendo, quais sintomas encaixam em quais diagnósticos, por quanto tempo essa pessoa está tendo esses sintomas, quando foi que começou, se teve alguma situação específica, se não teve nenhuma situação específica e qual é o nível de sofrimento dessa pessoa por conta desses sintomas. Na clínica, com os meus pacientes, a gente faz o diagnóstico dessa maneira. Então, a gente vai lá no DSM, olha quais são os critérios diagnósticos ali do transtorno que a gente está fazendo essa avaliação e entende quais critérios diagnósticos o meu paciente está tendo e quais ele não está tendo. Os tratamentos, para quando a gente fala sobre algum transtorno mental, varia muito, tá? Então a psicologia ela tem várias abordagens, cada abordagem vai enxergar esse sintoma de uma forma e vai ter as ferramentas específicas para trabalhar esse sintoma. Então aqui eu vou falar do tratamento que a TCC oferece. Então, quando eu trabalho com os meus pacientes, a gente vai estar falando sobre identificar os sintomas que essa pessoa está tendo, que estão trazendo sofrimento para essa pessoa, vai entender a raiz de onde que surgiu, de quando que começou essa situação, para a gente poder entender ali o que está mantendo também esses sintomas e a gente começar ali a fazer reestruturações cognitivas. Então a gente vai mexer em crenças, em pensamentos automáticos, em padrões de pensamentos disfuncionais, para trabalhar esse ponto, né, que está gerando ali essa ansiedade na pessoa, tá? Uma coisa que é importante a gente entender é que nós não somos o nosso transtorno. Então é errado a gente falar eu sou ansiosa ou eu sou depressiva. Eu estou ansiosa ou eu estou com um transtorno mental. Nunca nós somos a ansiedade ou a depressão.
nós estamos ansiosos ou depressivos. Então, uma das coisas importantes para trabalhar, né, o diagnóstico é que a gente não é o nosso diagnóstico. Então, o intuito de diagnosticar não é rotular, não é colocar ali ai, tadinho, ele é assim porque ele é ansioso. Não, a ansiedade, já fiz um vídeo sobre a ansiedade, vai lá se você não assistiu, mas a ansiedade é um mecanismo de defesa que todos nós temos, que tá ali tentando proteger a gente, mas que tá fora do controle e isso tá sendo disfuncional para nossa vida. Então é entender que a gente não é a ansiedade, nós estamos ansiosos por algum motivo e a gente precisa entender por qual motivo é isso, para a gente conseguir também entender o que a gente tem que fazer para mudar isso, né? Então ter essa flexibilidade cognitiva, através da reestruturação cognitiva, para mudar ali o que está gerando essa ansiedade e ajudar a gente a lidar melhor com essas situações ansiogênicas. Quando a gente fala de diagnóstico também, a gente precisa entender, e a partir do momento que uma pessoa é diagnosticada com ansiedade, ela vai ser para sempre ansiosa. Não. O diagnóstico da ansiedade, ela justamente é observacional, justamente porque vão ter períodos da nossa vida, etapas no nosso desenvolvimento que vão nos causar mais ansiedade ou menos ansiedade. E, né, a estratégia ali do tratamento é justamente ajudar a gente a passar por esses períodos, esses momentos ou essas etapas da nossa vida que vão causar mais ansiedade pra gente e a gente conseguir ali lidar bem ou controlar de um jeito que não traga tanto sofrimento para nós. Mas, digamos assim que uma pessoa ela pode ter sido diagnosticada com ansiedade há 1 ano atrás e aí fez a terapia, mudou padrões de pensamento, mudou crenças e já não tá mais tão ansiosa quanto estava 1 ano atrás, a ponto da gente poder até entender que essa pessoa ela não está mais com esse diagnóstico de ansiedade que ela tem. Vou comentar um pouquinho, né, uma pincelada dos transtornos, né, de ansiedade que eu trabalho com os meus pacientes, mas é realmente uma pincelada porque eles são muito complexos, tem muita coisa para falar sobre eles, tá bom? Então, primeiro, né, o TAG, que é o transtorno da ansiedade que a gente mais conhece, que se chama transtorno da ansiedade generalizada. Por que é generalizada? Porque a gente está falando sobre um padrão de ansiedade em que a pessoa tem esses sintomas em todos os ambientes, em todos os âmbitos da vida dela. Então não é uma pessoa que só fica ansiosa no trabalho, ou é uma pessoa que só fica ansiosa quando sai de casa para algum evento social. Não, é uma pessoa que está o tempo todo ansiosa, que está o tempo todo pensando excessivamente, que está o tempo todo vivendo no futuro. E isso vai gerar ali esse sofrimento para essa pessoa que tá ali voltado só para o futuro e pensando ali excessivamente sobre tudo. Outro que eu trabalho muito com os meus pacientes é a fobia social ou ansiedade social. Eles são termos sinônimos, tá? Então você pode tanto falar fobia social como ansiedade social. Esse a gente já está especificando. É uma ansiedade correlacionada com a interação com outras pessoas. Então é uma pessoa que não vai ficar ansioso dentro de casa, que não vai ficar ansioso, né? Talvez no trabalho, né? Porque é um trabalho mais ali isolado, mas é uma pessoa que vai sentir muita ansiedade sempre que ele tem que interagir com outras pessoas. Pode ser uma pessoa ou pode ser várias pessoas, tá? Então é um indivíduo que vai ter dificuldade de sair de casa, que vai ter dificuldade de ir em eventos que vão ter muitas pessoas, ou que às vezes não vão nem conseguir conversar com uma pessoa, vão ter ali dificuldade. Nisso a gente está falando sobre repertório social, que essa pessoa não ali sabe como lidar com as interações sociais, mas também pode ter acontecido alguma coisa no desenvolvimento dessa pessoa que fez ela criar ali algum bloqueio, algum trauma com a relação ali com outras pessoas, né?
Então, por isso que a gente tem que avaliar muito, né, detalhadamente, com muita calma ali, o que pode estar gerando esses diagnósticos, essa ansiedade. Outro também que eu trabalho bastante com os meus pacientes é a agorafobia, que geralmente vai estar andando ali de mãozinhas dadas com a fobia social, porque ali é a pessoa que vai, digamos assim, ter uma dificuldade de entrar em ambientes muito fechados e com muitas pessoas, porque essa pessoa ela vai ter ali o temor de não conseguir sair, não conseguir ali pedir socorro, né, ou que vai ali sofrer alguma coisa, né, ou morrer, né, ou vai precisar de ajuda e não vai receber ajuda, né? Então a gente está falando de uma situação em que a pessoa ela começa a evitar determinados lugares, como metrô, como lugares muito fechados, por medo de que alguma coisa vá acontecer, ansiedade, né? E essa pessoa ela não vai conseguir ali superar isso, tá? O outro também, que também tá de mãozinhas dadas com a fobia social, com a agorafobia, é o transtorno do pânico, tá? Então o transtorno do pânico tem algumas nuances, tá? Mas ela vai estar dizendo ali a respeito de uma pessoa que também vai ficar muito ansiosa, e por ficar muito ansiosa ela pode ter um ataque de pânico, tá? E se isso piorar, vai ali desenvolver para um transtorno do pânico. E um que eu já trabalhei muito, mas hoje em dia não trabalho mais tanto, que é a ansiedade de separação. Geralmente a ansiedade de separação ela vai estar muito mais presente nas crianças, conforme elas estão começando ali a ir para o período escolar e precisam, né, ficar na escolinha porque os pais vão trabalhar. Então a gente vai estar falando justamente, né, dessa criança que está aprendendo ali a ficar separado da pessoa que é sua referência no mundo, né? A gente pode ver isso em adultos? Pode, né? Que seria ali o termo que eu utilizo ali com os pacientes adultos, que seria o cordão umbilical, né? De quando a gente tem uma dependência dos nossos pais ou do nosso responsável, em que a gente vê aquela pessoa que tem mais de 40 anos, não saiu de casa, não sabe pegar um ônibus, não sabe pagar uma conta, né? Isso é mais ou menos uma ansiedade de separação? Mais ou menos, não exatamente, mas é mais ou menos como que ela acaba se mostrando ali um pouquinho mais na idade adulta, mas ela é muito mais comum na criança e às vezes no adolescente. Esses foram os pontos que eu queria trazer sobre o diagnóstico de ansiedade, que eu trabalho muito com os meus pacientes e que eu faço esse diagnóstico com eles também. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar se você tiver alguma dúvida e nos próximos vídeos eu vou trazendo outros temas ou vou trazendo mais coisas aqui sobre ansiedade também e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigada, tchau, tchau, beijos, até!